Capítulo 3. Victoria Evelyn Richelle. Saúde. Parte 1. Como médico e psiquiatra, minha missão é curar doenças físicas e emocionais. Algumas vezes separadamente, mas na maioria das vezes ao mesmo tempo, já que a mente afeta a saúde do corpo e vice-versa. Para mim, a alma é sempre saudável. Na verdade, a alma é perfeita. Quando as pessoas falam sobre curar a alma, não sei do que estão falando. É a distância que colocamos entre nós e a nossa alma que nos faz pensar que ela precisa ser curada. Uma saúde comprometida tende a nos tornar narcisistas. E o narcisismo nos impede de lidar com a raiva e nos faz incapazes de compaixão, empatia e paciência, que são valores que nos fazem subir na escala evolutiva em direção à imortalidade. Muitas vezes, quando estamos doentes, só conseguimos pensar na doença, e são pequenas as chances de progresso. Por isso, nesse capítulo vou falar de doenças físicas e estados mentais doentios, fobias, medos, depressão, ansiedade, e de como aliviá-los. Teriam as vidas passadas algum impacto sobre esses estados? Sem dúvida. E as vidas futuras? Cada vez mais. E as evidências só fazem aumentar. Eu acredito que sim. Vou apresentar duas pessoas notáveis, Victoria e Evelyn. A primeira tinha um câncer que tornava sua vida diária um inferno. A outra sofria de uma ansiedade tão profunda que sua vida, apesar de externamente bem-sucedida, tornar-se insuportável. Curei Victoria, levando às suas vidas passadas, e ajudei Evelyn a mostrar-lhe o seu futuro. Já estou acostumado com regressões espantosas e revelações impressionantes, mas o caso de Victoria me fez experimentar uma sensação de milagre que poucas vezes tornei a sentir desde que conheci Catherine, há 24 anos. Victoria mora em Manhattan e é física, membro renomado da Academia de Artes e Ciências. Eu a conheci quando ela veio me procurar ao início de um seminário de 5 dias no Instituto Ômega, um centro de cura e aprendizagem em Nova York. Ela me contou que nos últimos 16 anos sentia uma terrível dor nas costas, causada por um câncer que múltiplas operações e séries de quimioterapia e radioterapia não conseguiam curar. Sua dor era incessante. Ela descreveu como o latejar permanente de um abscesso dentário. Todas as noites, por causa da intensidade da dor, ela tomava grandes doses de medicamento similar à morfina, mas durante o dia conseguia suportá-la e podia trabalhar normalmente. Apesar de não ser velha, tinha seus 50 e poucos anos, seu cabelo se tornara grisalho e ela o tingia de preto. Victoria explicou que tinha parado de tomar seus remédios alguns dias antes do seminário para poder se concentrar em minhas palestras, mas mostrava-se inquieta. Como vou aguentar 5 dias sem remédios, vou voltar para casa de ambulância. Faça o que puder, eu disse, mas vou compreender se você tiver que sair. Ela permaneceu em todas as sessões e, quando acabou, veio me fazer seu relato. Era tão impressionante que pedi que eu dividisse com o grupo. Durante aquela semana, ela fizera várias regressões, todas a uma mesma vida que lhe acontecera em Jerusalém, no tempo de Jesus. Ela era um camponês pobre, um homem forte, com braços e ombros sólidos, espiritualmente sensível e que gostava de pássaros e animais. Morava numa casa de madeira, ao lado da estrada, com sua mulher e sua filha, sem incomodar a ninguém. Victoria reconheceu a filha. Era sua filha na vida atual. Um dia, o camponês encontrou uma pomba com a asa quebrada e ajoelhou-se para cuidar dela. Um soldado romano que vinha marchando com uma tropa de elite irritou-se com aquele homem bloqueando seu caminho e chutou-o brutalmente nas costas, quebrando-lhe várias vértebras. Os outros soldados incendiaram sua casa, matando sua mulher e sua filha.
Daí em diante, a amargura e o ódio contra os romanos passaram a corroer a alma do camponês. Nunca mais confiou em ninguém e suas costas nunca ficaram curadas. Desesperado, destruído física e emocionalmente, ele foi morar junto ao templo principal, dentro das muralhas de Jerusalém, onde passou a viver num casebre, comendo apenas os vegetais que plantava. Não conseguia mais trabalhar e vagava pela cidade apoiando-se numa muleta, com o seu único animal, um burro. As pessoas pensavam que estivesse senil, mas era apenas um homem velho e destruído. Um dia, notícias de um rabino que estava ficando famoso por suas curas chamaram a atenção do camponês, que fez uma longa viagem para ouvir um sermão desse homem. Era o Sermão da Montanha. Ele não esperava cura ou alívio, era só curiosidade. Os seguidores do rabino se assustaram ao ver o camponês e o enxotaram de lá, mas ele se escondeu atrás de um arbusto. Em determinado momento, seus olhos cruzaram com os de Yeshua. Foi com um olhar num poço sem fundo, cheio de infinita compaixão. Sem se dar conta, Victoria chamou de Yeshua, que é em diminutivo de Yeshua, nome do rabino em aramaico. Jesus, nome pelo qual conhecemos, é denominação grega. Victoria nunca ouvira ou conhecera a palavra Yeshua, até fazer a sua regressão. Yeshua disse ao camponês: "Não se afaste", e ele obedeceu durante o resto do dia. O encontro não curou o camponês, mas lhe trouxe esperança. Ele voltou ao seu casebre, inspirado pelo sermão do rabino, que achou tocante e verdadeiro. Quando soube que o rabino ia voltar a Jerusalém, o camponês foi tomado de ansiedade. Ele sabia que Yeshua corria perigo, pois ouvira rumores de que os odiados romanos planejavam fazer com ele. Tentou alcançar o rabino e avisá-lo, mas era tarde demais. Na próxima vez em que se encontraram, Yeshua estava carregando uma enorme tora de madeira, a caminho da crucificação. O camponês sentiu que estava extremamente desidratado e surpreso com a sua própria coragem. Pegou um pedaço de pano, embebedou em água e correu para molhar a boca do rabino, mas não conseguiu alcançá-lo. Ficou arrasado, mas Yeshua virou-se para trás e olhou para ele, com olhos de infinita compaixão, apesar da exaustão física e de sede. Yeshua não falou, mas o camponês compreendeu as palavras dele, que o alcançaram telepaticamente. Está tudo bem, tinha que ser assim. Yeshua seguiu em frente. O camponês acompanhou no Calvário e na crucificação. Em seguida, a Victoria viu-se como um camponês sozinho de pé, sob uma chuva torrencial, soluçando minutos depois Yeshua morrer na cruz. Yeshua, a única pessoa em quem ele confiara depois que sua família fora assassinada, agora também estava morto. Subitamente, sentiu o que Victoria chamou de eletricidade no topo de sua cabeça. Essa eletricidade desceu por sua espinha e ele percebeu que suas costas estavam retas. Ele deixara de ser corcunda ou aleijado. Tinha recuperado a sua força. "Olhem!" Victoria gritou para as pessoas do grupo. "Vejam isso." Ela começou a dançar, movendo os quadris, sem dor nenhuma. Quando o camponês voltou a ficar ereto, não havia testemunhas. 2000 anos depois, todos no seminário viram Victoria dançar. Algumas pessoas choraram. Fiquei com os olhos cheios de lágrimas. Às vezes, quando revejo algum caso e releio minhas anotações, me esqueço da magia, do mistério e do espanto que essas regressões provocaram em mim. Mas, nesse caso, tudo era palpável. Não se tratava de sugestão hipnótica. Tanto as lesões vertebrais quanto a perda da cartilagem estavam registradas nas ressonâncias magnéticas e em outros exames que Victoria me mostrara.
Eu me lembro de ter pensado: como essa cientista vai assimilar o que aconteceu em sua vida? Era uma pergunta intelectual que, com o tempo, seria respondida. Naquele momento, olhando para ela, eu só conseguia sentir sua alegria. Algo mais espantoso estava para acontecer. Em Só o Amor é Real, escrevi rapidamente sobre uma lembrança de uma de minhas vidas passadas. Eu era um rapaz que pertencia a uma família muito rica de Alexandria, 2000 anos antes. Adorava viajar e percorri desertos ao norte do Egito e ao sul da Judéia, procurando grutas onde os essênios e outros grupos espirituais viviam naquele tempo. Na verdade, minha família contribuía para a subsistência desses grupos. Durante uma viagem, conheci um homem um pouco mais jovem do que eu, excepcionalmente inteligente, e nós acampamos e viajamos juntos durante cerca de um mês. Ele absorvia os ensinamentos dessas comunidades espirituais muito mais rápido do que eu. Apesar de termos nos tornado amigos, acabamos tomando caminhos diferentes. Na época, resolvi não contar o resto dessa história porque era muito pessoal e eu não queria que as pessoas pensassem que eu escrevia buscando autopromoção, coisa do tipo Dr. Weiss na época de Jesus. Logo vocês verão por que estou contando isso agora, porque é a história de Victoria e não a minha. Encontrei novamente meu companheiro em Jerusalém, para onde eu ia com frequência, pois minha família tinha vários negócios lá. Vivenciei minha estadia nessa cidade histórica, dessa vez como estudioso, não como homem de negócios, ainda que continuasse rico. Naquela época, eu ostentava uma barba bem cuidada e usava uma túnica extravagante, minha marca registrada. Posso vê-lo agora claramente como vi na regressão. Naquele tempo, havia por lá um rabino viajante, capaz de inspirar muita gente. Como isso representava uma ameaça para Pôncio Pilatos, ele o condenou à morte. Eu tinha me misturado à multidão que se juntara para ver o rabino a caminho da execução. Para meu espanto, quando olhei em seus olhos, vi que tinha reencontrado meu amigo, mas era tarde demais para tentar salvá-lo. Tudo que eu pude fazer foi vê-lo passar, ainda que mais tarde eu tenha ajudado financeiramente algum de seus seguidores e sua família. Estava pensando nisso enquanto Victoria, totalmente no presente e ainda exaltada, continuava falando, por isso não vi direito quando ela afirmou: "Vi você lá." "Onde?" perguntei. "Em Jerusalém. Quando Jesus estava a caminho para a cruz. Você era alguém poderoso." Uma corrente elétrica percorreu minha espinha. "Como você sabe que era eu?" "Pela expressão dos seus olhos." "É a mesma expressão." "Que roupa estava usando?" "Uma túnica bege clara, com costuras cor de vinho, muito elegante. Você não fazia parte das autoridades nem do grupo de Pilatos, mas eu sabia que era rico, por causa da túnica e da barba bem aparada, diferente do resto do povo." "Ah, era você, Brian. Não tenho dúvida." Ficamos arrepiados, olhando pasmos um para o outro. Algum psiquiatra diria: "Bem, é uma projeção. Você está dando um curso num lugar importante, é uma autoridade no assunto e alguém que cura." Com a dor de Victoria passou, é claro que ela acredita que o que viu durante a regressão. É verdade, mas ela descreveu a túnica, a barba, minha aparência, a cena e a situação, exatamente como eu a tinha visto, muitos anos antes, em minha própria regressão. Eu só havia contado a 3 pessoas a história completa dessa minha regressão, e era impossível Victoria saber como eu era, o que eu vestia. Há algo notável nesse caso, para mim algo inexplicável, que fica além da saúde e da cura. Está no terreno do transcendental. Tinha que ser assim, lhe disse Jesus, aquele que cura. Intuo com essas palavras são importantes, mas não tenho certeza de como interpretá-las. Victoria me chamou na noite seguinte ao final da conferência, ainda abalada. Éramos 2 cientistas e nos demos conta de que a visão que ela tivera de Jesus fora confirmada. Por alguma razão que não compreendíamos,
tínhamos sido levados para 2 pontos, onde estávamos destinados a nos encontrar, a fim de que ela se curasse. Victoria me vira em Jerusalém. Isso não era ilusão nem fantasia. Significava que 2000 anos depois, eu seria um instrumento de sua cura. Pedi que ela mantivesse contato comigo e nos falamos regularmente. Victoria continuou se movimentando sem dor. Quando voltou ao seu cabeleireiro, ele surpreendeu-se ao verificar que a tintura tinha durado tanto. Só depois percebeu que o cabelo havia nascido preto, sua cor natural. Seu médico ficou estupefado, ela disse, ao ver como ela conseguia andar e dançar sem dor. Em outubro, seu farmacêutico telefonou, preocupado, porque ela não tinha renovado o pedido de seu remédio contra a dor. Não precisava mais. Ela disse, e emocionada como tudo o que acontecera, começou a chorar. Estou ótima. Fim da primeira parte.